A minha cunhada, a Luciana, ela tem uma frase que eu já ouvi ela falar algumas vezes. Ela diz o seguinte: a minha vingança foi vencer. E quando ela fala isso, ela se remete à história pessoal dela, obviamente, né? Apesar de um monte de adversidades, um monte de obstáculos contra, ela foi lá e conseguiu uma série de vitórias. E é uma boa frase, é uma boa frase. Se a gente parar para pensar, é uma boa frase. Porque a vida não é fácil para ninguém, gente. Bem, tem pessoas que têm vida mais fácil do que outras, mas a vida não é fácil para ninguém. E quem olha de fora não tem a menor ideia de quantos obstáculos, de quanta luta teve para certas conquistas. Ontem eu lancei aqui nas redes sociais uma boa notícia, na verdade, né? Mas não falei o que era. Então sei que vocês ficaram ansiosos por aí. Eu vou contar para vocês o que foi, o que aconteceu ontem, e depois falar um pouquinho sobre o caminho que nós fizemos até aqui. E quando eu falo fizemos é porque, de fato, muitos de vocês, bem, alguns chegaram recentemente, mas muitos de vocês estão há muito tempo comigo. Tem pessoas aqui que estão 10, 15 anos comigo, acompanhando esse caminho. Tem minha esposa que está há 20 anos comigo nesse caminho. Então, primeira notícia, qual é a boa notícia? A notícia é ótima, na verdade, né? Ano passado, finalzinho do ano passado, eu recebi um e-mail dizendo que eu tinha sido indicado para me tornar fellow, ou seja, um membro de uma sociedade britânica chamada Royal Society of Arts. Essa sociedade britânica ela foi fundada em 1754 e o intuito dela era de causar um impacto positivo no mundo, de gerar transformações positivas. Então ela reunia intelectuais, industriais, pensadores, artistas para melhorar o mundo, para trabalhar em prol de um mundo com menos desigualdade, com mais justiça. E durante esse período, né, desde 1750 e pouco até agora, muita gente importante fez parte da sociedade, foi membro da sociedade. Por exemplo, o Karl Marx, o Adam Smith, o Edmund Burke. E aqui você reúne três pensadores, três filósofos com visões totalmente diferentes do mundo. O Marx, socialista, Adam Smith, liberal, e Edmund Burke, o pai do conservadorismo. Mas não foram os únicos, você tem muita gente conhecida que passou por lá. Você teve, por exemplo, Nelson Mandela, o autor britânico Charles Dickens, o Benjamin Franklin, que é um dos grandes inventores norte-americanos e é um dos pais fundadores dos Estados Unidos, o Stephen Hawking, o cientista. E só para você ter uma noção, hoje em dia, dois dos membros lá são o Bob Dylan, Prêmio Nobel de Literatura e o cantor famoso, e também o Ian McEwan, um autor britânico bastante conhecido. Então, quando me falaram isso, né, jamais imaginei que seria aprovado, porque é uma grande honra, na verdade. É um grande mérito, porque se trata de um reconhecimento do trabalho que você já fez até agora, daquilo que você contribuiu para a sociedade, e também, de certo modo, uma aposta naquilo que você pode fazer para o futuro também. Daquilo que você pode transformar ainda. Eu vou ler aqui para vocês qual é o propósito da Royal Society of Arts. Reconhecer a contribuição de indivíduos excepcionais de todo o mundo que fizeram contribuições significativas relacionadas à arte, à indústria e ao comércio. E ser aceito como um membro dessa sociedade demonstra que essas pessoas fizeram uma contribuição significativa à mudança social e apoiam a missão da Royal Society of Arts. Então eu recebi ontem uma mensagem dizendo que eu fui aprovado para me tornar um membro dessa sociedade, após ter sido avaliado por um comitê julgador. Então, realmente, como eu disse, é inacreditável, de fato, integrar agora uma associação de pessoas de todo o mundo, pensadores, intelectuais, professores, artistas, que estão pensando no mundo mais positivo, defendendo a democracia, defendendo valores de tolerância, de progresso. De fato, é um título honorífico agora e eu fico muito orgulhoso. Eu fico muito orgulhoso de ter sido reconhecido por aquilo que eu faço, tanto nesse embate contra a extrema-direita, tanto defendendo valores democráticos, quanto em relação ao trabalho literário, naquilo que eu faço na literatura, nas publicações, nos meus livros. Então eu agradeço muito quem me indicou, que eu não sei quem é, e também agradeço à Royal Society of Arts por esse reconhecimento agora, por esse título. Muito obrigado, fico muito envaidecido. E aqui, como eu disse, eu quero contar um pouquinho o caminho até aqui, né? Como é que a gente chega até aqui? Como é que a gente chega até esse momento totalmente inesperado, que eu jamais poderia supor que um dia aconteceria. Porque, gente, quem olha de fora, como eu disse, pensa que as coisas são fáceis, que eu sou um playboy. E eu posso dizer para vocês, eu não sou filho de desembargador. Eu não nasci em berço de ouro.
O meu pai era um eletricista que não tinha nem o primeiro grau completo, alcoólatra, que morreu de tanto beber quando tinha 6 anos de idade. Era um lar abusivo. A minha mãe depois criou eu e minha irmã sozinha, professora da rede pública, trabalhando 3 períodos em alguns momentos. Eu me lembro de só ver minha mãe na hora do almoço e às vezes à noite, depois das 11 da noite, quando ela voltava para casa. Então foi alguém que batalhou muito para nos dar um mínimo de condições de poder estudar, de poder, sabe, ter algum tipo de ascensão social. E muito cedo eu compreendi que, para mim, pelo menos, o único modo para isso seria através do intelecto, através do estudo, através do aprendizado. Porque eu não era bom no esporte, eu não era uma criança simpática, sabe, uma criança desinibida, eu não era alguém que era líder de nada, eu era alguém que sabia estudar, que lia muito, que me interessava, que tinha prazer em aprender. Que é algo que eu tenho ainda hoje, na verdade. Eu acho que o meu grande mérito, na verdade, é esse prazer para conhecer as coisas, para estudar, para aprender. Então, muito cedo eu compreendi isso. Que o meu caminho seria através do estudo, seria através de algum tipo de contribuição intelectual. Eu pude estudar lá em Curitiba, na melhor escola de inglês lá, e não porque a gente pudesse pagar a escola, mas porque minha irmã trabalhava nessa escola de inglês e ela tinha bolsa para ela e podia dar bolsa para algum parente. Então eu pude estudar na escola de inglês, estudei a vida inteira praticamente na escola pública e depois, no ensino médio, eu fui para uma escola particular porque também era bolsista parcial. E quando eu fui optar por fazer filosofia, eu já falei para vocês isso certamente antes, eu fui em busca de respostas. Eu tinha uma tremenda angústia existencial. Eu precisava de respostas. Eu precisava entender o mundo. Eu precisava, sabe, ter algum solo firme de conhecimento para poder me satisfazer intelectualmente. E quando eu entrei no curso de filosofia, eu não tinha ideia do que encontraria lá. E o que eu descobri, na verdade, é que existem muitas respostas distintas para a mesma coisa. Se você pega um certo período histórico, você tem ali uma dúzia de grandes intelectuais dando respostas diferentes para um mesmo fenômeno, para o mesmo problema. E é por isso que me surpreende quando eu vejo pessoas dizendo assim, esse autor aqui tem a resposta, ou essa corrente de pensamento tem a resposta. Porque é muito cômodo você comprar um pacote fechado de respostas, como se fosse a resposta definitiva, e depois você olha, né, quando você estuda o pensamento, e a filosofia universitária, pelo menos, é basicamente o estudo da história do pensamento. Quando você estuda o pensamento, você vê que tem as mais distintas respostas. E que você escolhe uma ou outra por conveniência. Porque aquilo ali te diz particularmente, não porque seja a melhor resposta, nem porque seja a resposta absoluta sobre aquilo ali. No final, a gente escolhe as respostas que mais nos reconfortam. Essa é a verdade. Que mais nos dizem pessoalmente alguma coisa. Não quer dizer que seja melhor, nem que seja mais certa, mas é que mais nos atinge. E é por isso que todo dia que eu venho aqui, o que eu proponho para vocês, basicamente, é que vocês reflitam sobre as suas certezas em relação ao mundo. Para que vocês ponham em dúvida as coisas. Para que vocês questionem os autores que vocês admiram. Para que vocês questionem a sua religião. Para que vocês questionem as suas convicções. Porque pode ser que você esteja bastante errado. E eu sou o tipo que prefiro não ter respostas hoje, não ter respostas, do que ter falsas respostas. E ao estudar filosofia, ao cursar uma universidade de filosofia, o meu destino já estava traçado. Seria dar aula, seria virar professor. E não era o que eu queria. Muito cedo no curso de filosofia, eu decidi que eu não seguiria carreira acadêmica, porque não era meu perfil. Eu admiro quem faz, eu admiro quem segue para o mestrado, doutorado, que vai dar aula na universidade, porque é uma vocação também isso, mas não era o que eu queria para mim, e nem dar aula também. Eu não queria virar professor. E também admiro muito quem está em sala de aula. Quase todos os meus colegas da filosofia estão em sala de aula, são professores, minha família é de professores, minha mãe, minhas tias. Então, assim, admiro muito quem tem essa vocação também e quem encara esse desafio de tentar ensinar adolescentes ou crianças no mundo com tanta desinformação. Vocês têm todo o meu respeito, gente. Vocês professores aí são heróis, heróis mesmo. Mas não era o que eu queria para mim. Muito cedo eu percebi que eu queria ser escritor. Eu queria trabalhar com escrita literária, escrever livros, romances, contos. E eu me lembro, gente, quando eu estava escrevendo o primeiro romance, que eu fui pesquisar para ele, que era um romance histórico, e a vergonha que eu tive, isso no ano 2000, a vergonha que eu tive quando eu fui num arquivo lá em Curitiba pesquisar fotos e mapas antigos, e na hora de preencher lá a folha de entrada, profissão, eu pus escritor. E eu não era escritor, não era nada.
não tinha nenhum livro escrito. E desde então se passaram 20 anos. 20 anos. Desde a primeira vez que eu fui lá no papelzinho escrevi escritor, e eu não era escritor naquela época. E desde então foram 27, 28 livros escritos. Porém, mesmo sem querer ser professor, era o destino. Porque para quem se forma em filosofia, não tem muita saída, na verdade. Acaba sendo a carreira de boa parte das pessoas. Eu fiz um concurso público para filosofia, lá no Paraná, passei e demorou um tempão para ser chamado. Então foram passando os anos e depois de um momento, em 2006, a minha esposa perdeu o trabalho dela porque a empresa faliu, era a Varig, ela era comissária de bordo, a empresa faliu, e a gente decidiu ir para os Estados Unidos. Aproveitar, enquanto não me chamavam para trabalhar na escola, a gente decidiu ir para os Estados Unidos, ficar uns 6 meses lá, juntar um dinheiro, trabalhar, aperfeiçoar o inglês e voltar para o Brasil. Quando a gente foi embora, quando a gente comprou a passagem, o dinheiro que a gente tinha, que era o que sobrava, vendi meu piano, que era a única coisa que tinha de valor em casa, vendi o piano para pagar a passagem. Quando a gente chegou lá, 2 semanas depois, o concurso no Paraná chama. E aí a gente ficou naquela coisa, tipo, eu não vou voltar. Não vou voltar para ganhar R$400 na época, né? Não vou voltar. Não faz sentido. Não faz sentido. A gente gastou tudo que a gente tinha para vir para cá, para os Estados Unidos, voltar para o Brasil agora para pegar um posto de professor de filosofia. Não vou voltar. A gente ficou lá 4 anos em Nova York, 4 anos fazendo de tudo que você pode imaginar lá, todo tipo de trabalho que você pode imaginar. Às vezes sendo recusado no trabalho, para trabalhar como garçom, alguma coisa, porque eu era formado, porque o intelectual vai fazer isso. E lá em Nova York foi quando eu tive a ideia de escrever o livro de viagem para lá. Nova York para Mãos de Vaca, que era um guia de viagem econômica para Nova York. Primeiro começou num blog, e depois virou livro e se tornou um best-seller, se tornou um sucesso o livro mesmo. Apareceu em todos os jornais que você pode imaginar no Brasil, na televisão, foi entrevistado. O livro vendeu milhares e milhares de exemplares, mais de 30 mil exemplares vendidos. Foi um sucesso mesmo. E depois, em 2010, quando a gente já podia se manter com a venda dos livros, a gente foi embora de Nova York, fomos para Buenos Aires para tentar viajar para outros locais, escrever outros livros, outros guias de viagem. Em Buenos Aires ficamos 2 anos lá. E o livro que eu publiquei ano passado com a Cotter, Um Cego em Buenos Aires, parte de experiências que aconteceram lá, de certo modo, né? A visão de Buenos Aires, a visão da Argentina que a gente teve. Lá em Buenos Aires a gente usou como base para ir para outros países da América Latina. Fomos para o Uruguai, fomos para o Chile, fomos para o Peru. Visitamos várias vezes o Brasil nesse período. E isso vivemos a venda dos livros e do blog. Depois nos mudamos para a Itália, ficamos 1 ano na Itália quase. E depois de 1 ano vivendo lá, a gente se mudou. A gente queria... Porque assim, quando a gente foi embora do Brasil, a gente cortou uma raiz com o país. Então a gente foi para Nova York, Buenos Aires, e a gente buscava um local, a gente buscava uma sensação de casa, que a gente não tinha mais. Tipo, onde era a nossa casa? Não era lugar nenhum. Então não era Brasil mais, não era Estados Unidos, não era Argentina, não era Itália também. Então a gente pôs todas essas coisas num carro e saímos pela estrada procurando um país para morar. Basicamente isso. Pegamos o carro, saímos da Itália, fomos para a França, passamos pela Espanha, e a meta era ir até Portugal e depois voltar. E se a gente encontrasse algum local que a gente gostasse no caminho, alguma cidade que nos encantasse, a gente ficaria. Então a gente chegou em Madrid e paramos em Madrid. A gente amou a cidade, a gente já conhecia antes, mas a gente parou em Madrid e amamos a cidade. Então fixamos uma base lá. O meu filho nasceu nesse período, foi 2013. E nesse momento, em 2013, o que aconteceu foi o seguinte. Uma funcionária da CVC, da empresa de turismo, pirateou o nosso livro. Ela pirateou o livro e começou a distribuir em grupos do Facebook, na internet. E isso acabou com o trabalho nosso, do dia para a noite. Num mês vendia 350 exemplares, no outro mês vendia 30. Acabou com o nosso trabalho. E o que aconteceu nesse período foi que os anunciantes que tínhamos no blog, eles migraram para o YouTube. Esses anúncios que aparecem aqui no YouTube, antes estavam nos blogs. Então, junto com a perda da renda do livro, que foi pirateado, também veio a perda da renda do blog por causa da migração de anunciantes. A gente com um filho pequeno, um bebê de colo, a gente se mudou para Portugal, porque Portugal seria mais barato morar lá. Vamos para Portugal com a intenção de ficar 1 ano lá. Deu tudo errado, ficamos 3 meses e voltamos para a Espanha. E foi nesse momento que eu comecei a trabalhar com traduções, porque já não pagava mais as contas. A venda dos livros pirateados, né? E o blog já não dava mais para sobreviver. Então eu comecei a trabalhar com tradução, fui migrando para tradução, trabalhei para grandes empresas de tradução também, uma empresa enorme nos Estados Unidos, que é uma das maiores do mundo. E em 2015, a minha esposa queria voltar a trabalhar, porque mesmo que eu ganhava na tradução não era o suficiente ainda para se manter, nós nos mudamos para a Inglaterra. Nos mudamos para o Reino Unido. E lá minha esposa trabalhou em restaurante e eu com as traduções em casa cuidando da criança.
e escrevendo meus livros. Foi em 2015 que eu criei o canal aqui. Que na época a intenção era ensinar literatura para as pessoas, ensinar escrita para as pessoas. Era compartilhar minha experiência de 15 anos como escritor, de publicação, de produção literária e vir aqui dar oficinas de literatura para vocês, ensinar um pouco o que eu sabia. E eu jamais imaginava, jamais poderia conceber que um canal no YouTube poderia se tornar uma profissão. É claro que eu já sabia que tinha Felipe Neto, Kéfera, Cauê Moura, grandes influenciadores que viviam do YouTube. Mas eu sabia que era um percentual ínfimo disso. Minha intenção nunca foi viver do YouTube. Nunca foi me tornar um YouTuber. Nunca foi me tornar um influenciador digital. A minha carreira, ela estava na literatura, nos livros, nas publicações minhas. Esse era o grande objetivo, ainda é na verdade, né? Era o grande objetivo meu. E que eu havia alcançado, de certo modo, em diferentes etapas. E foi lá no Reino Unido, em 2016, que aconteceram 3 eventos que me jogaram para a política. Que foi, primeiro, o impeachment da Dilma, depois o Brexit, que foi a saída do Reino Unido da União Europeia, e terceiro evento foi a eleição do Trump. E naquele momento, em 2016, eu compreendi que tinha uma coisa errada. Porque essas 3 histórias estavam vinculadas de algum modo. E eu fui estudar sobre isso, fui pesquisar sobre isso. E gradualmente fui descobrindo quem eram as pessoas, os ideólogos, os pensadores, os políticos, os influenciadores por trás desse movimento. Quem eram as pessoas que estavam ajudando a criar uma concepção, uma mentalidade que permitia a ascensão dessas figuras no poder. Como o Bolsonaro depois. E é aí que cruza o caminho meu com o Bolsonaro, com o Olavo de Carvalho, com o Nando Moura e com outras pessoas que contribuíram para esse momento hoje no Brasil e no mundo. Ascensão do Trump, ascensão de partidos extremistas de direita aqui na Europa. Está tudo vinculado, gente. E eu já falei exaustivamente sobre isso aqui em inúmeros vídeos. Inúmeros vídeos. Como é um esforço coordenado no mundo hoje para a ascensão desse discurso intolerante, autoritário, excludente. E depois do Brexit, que tinha uma retórica anti-imigrante, anti-refugiado, a gente se sentiu muito indesejável lá, muito indesejável. Eu já não estava muito contente de morar lá porque o clima é horroroso. Pela primeira vez na vida eu estava depressivo por causa do clima, porque você não via a luz do sol. Em Manchester, onde a gente morava, é pior ainda. É um dos piores climas do Reino Unido. E a gente resolveu ir embora de lá também. Do mesmo modo que a gente não havia se sentido em casa no Brasil, nos Estados Unidos, na Argentina, na Itália, na Espanha, em Portugal, a gente também não se sentia em casa no Reino Unido. Então a gente pegou nosso carro, pusemos as coisas dentro, pusemos nosso filho, nosso cachorro e fomos para a estrada. E ficamos 2 anos quase na estrada. Todos os meses mudando de cidade, de país. Nesse período passamos pelo Reino Unido, França, Espanha, Portugal, Espanha de novo, França de novo, Itália, Grécia, Albânia, Croácia. Fomos para a Bósnia, deu tudo errado na Bósnia, voltamos para a Croácia, fizemos Eslovênia, Itália, França, até que enfim, depois de 2 anos circulando ali, resolvemos voltar para a Espanha, que é o país no qual a gente se sente em casa, mais ou menos. Até quando não sabemos, mas é onde a gente se sente em casa hoje. E eu falo isso, né? Eu falo sobre esse percurso até agora, né? Todo esse trajeto percorrido, toda essa viagem, toda essa jornada, porque no fundo ainda é a mesma busca que eu tinha quando eu tinha 17 anos, quando eu decidi entrar na filosofia, buscando respostas, buscando entender o mundo, buscando compreender as coisas. Toda essa viagem, toda essa mudança, todo esse processo de escrita, de produção intelectual, no YouTube, fora do YouTube, na estrada, é uma busca por respostas. Eu ainda acredito que em algum lugar tenha resposta. Ou talvez construir essa resposta. E todo esse percurso traz agora para esse reconhecimento também. De uma sociedade britânica que vai lá e que julga aquilo que eu fiz e decide que tem mérito. Que tem mérito. Que tem um impacto positivo sim no mundo. Que aquilo que eu faço pode sim transformar o mundo talvez para melhor em algum momento. Apesar de todos os obstáculos, apesar de toda a oposição, apesar de todo o ódio que eu recebo, apesar da descrença das pessoas. Como diria minha cunhada lá, a minha vingança foi vencer. Por um lado foi vencer a própria falta de confiança que eu tinha em mim mesmo, em certos momentos duvidando que eu poderia, e também vencendo a desconfiança dos outros. Porque uma coisa é certa, gente, uma coisa é certa. As pessoas podem odiar o que eu faço, as pessoas podem criticar o que eu faço, as pessoas podem achar que aquilo que eu faço não tem valor. Mas o simples fato de terem pessoas criticando, me odiando,
e tentando me destruir, já demonstra que aquilo que eu faço, no mínimo, merece atenção. No mínimo, é relevante para que eles tenham que dedicar o tempo deles tentando me destruir. E por outro lado desse caminho, nós encontramos muita gente boa também. Muita gente importante, que reconhece a importância do trabalho, que reconhece o valor daquilo que eu faço. Muita gente que dá apoio, tanto publicamente quanto nos bastidores. Vocês não têm ideia de quanta gente boa a gente encontrou nesse caminho. E que realmente fazem a diferença. Então hoje o que eu quero fazer é agradecer vocês pelo apoio que vocês dão aqui. Todos vocês que estão aqui diariamente acompanhando o canal, que propõem pautas, que propõem histórias, que propõem temas para serem abordados aqui, que contribuem no Apoia-se, que dão esse apoio financeiro mensalmente também, que é muito importante para a gente poder se manter. Aqueles que dão apoio intelectual, pensadores, professores que estão constantemente me instigando a pesquisar mais também. Aqueles que dão apoio por trás das câmeras, pessoas que mandam mensagens por e-mail ou com quem a gente conversa nos bastidores e que também dão orientação para onde a gente pode ir. E hoje, em particular, também a Royal Society of Arts, essa sociedade britânica de pensadores, de intelectuais, de professores, de artistas, que me dão a honra agora de integrar esse grupo. Então um grande abraço para vocês, muito obrigado, gente. Só para concluir esse vídeo aqui, tem uma frase usada em Hollywood que diz que por trás de um sucesso instantâneo há 10 anos de trabalho duro. E basicamente é isso. As pessoas veem um sucesso instantâneo, alguém que surge do nada, entre aspas, quando você vai olhar para trás, tem 10, 20 anos de trabalho, 20 anos de esforço, 20 anos de tombos, de tentativa e erro, de produção, de suor. Então eu agradeço muito vocês, quero saber o que vocês pensam sobre essa história aqui, porque a história é longa. Deixe seu comentário aqui embaixo, deixe o joinha, assine o canal, ajude no Apoia-se e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!